Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje vamos falar sobre o time do Blackburn, lá da temporada de 94-95. É uma equipe muito especial, porque assim como o Leicester de 2015 e 16, conseguiu quebrar uma hegemonia dos gigantes lá no futebol inglês, que a gente sabe é um campeonato muito disputado, muito concorrido, e que poucos clubes conseguem vencer, principalmente se a gente pegar ali quando foi instaurada a famosa, a chamada Era Moderna da Premier League, que é lá de 92, 93 até os dias atuais. A gente teve só Arsenal, United, Chelsea, City e o Liverpool recentemente ganhou uma, mas já fazia bastante tempo que não ganhava também. E o City, atual campeão, inclusive, parabéns aí, grande campanha. Mas o foco hoje é o Blackburn, que assim como o Leicester, como eu já havia dito, quebrou essa hegemonia, foi um ponto fora da curva, então não pode passar despercebido aqui pelo Esquadrões, não é mesmo? Muito obrigado aí a quem sugeriu. Então vamos lá, vem ver a escalação base dessa equipe aí. O Tim Flowers era o goleiro, o Henning Berg, o lateral direito, o Colin Hendry era um dos zagueiros, o Ian Pearce era o outro. Daí na lateral esquerda tinha o Les Saux, o Ripley jogava na direita, Atkins e Sherwood formavam a dupla de meio-campistas, o Wilcox jogava na canhota, o Alan Shearer e o Sutton eram os dois atacantes. Como treinador tinha o Kenny Dalglish e o Tony Gale e o Paul Warhurst eram destaques da equipe também. Bom, como craque da equipe, o destaque do time, eu vou botar o Tim Sherwood, porque ele carregava a braçadeira de capitão, jogava ali no meio campo, era aquele ponto de equilíbrio da equipe, um cara que marcava muito forte, mas que também tinha muita qualidade com a bola no pé, tinha visão de jogo e tal. Chegou até a ser comparado de maneira, eu diria até um tanto quanto infeliz, pelo Jack Walker com Zinedine Zidane naquela época lá, o Zizou que jogava no Bordeaux e tal, foi especulado no Blackburn, mas o Jack Walker já meteu quem precisa de Zidane quando se tem Tim Sherwood. E a história mostrou que ele estava um tiquinho assim equivocado, mas ainda assim, não tira o brilhantismo desse cara aí, que foi um dos jogadores mais consistentes da equipe e que mais atuou também aí durante o campeonato inglês. Na peça-chave eu vou colocar o Tim Flowers, que tem um nome muito fofinho, mas que quando estava ali debaixo das traves não amaciava para os adversários, tanto que ele fez muitas e muitas defesas, mano. Ele foi responsável por muitos pontos do Blackburn, fazendo as suas defesas, e ele chegou até a ser convocado para a seleção da Inglaterra nessa época aí, porque o cara tava realmente demais. Ele jogou de 93 até 99 no time do Blackburn, e dentro dos 42 jogos da Premier League, que antigamente tinha mais clubes, então tinha 42 jogos, ele tomou 39 gols apenas, ou seja, isso dá uma média de menos de 1 por partido, que é uma média super ok para goleiros, e foi um cara aí muito importante. Bom, e como artilheiro, obviamente, vamos colocar Alan Shearer, mano, grande goleador inglês aí, que defendeu a seleção, é lenda do Newcastle, mas que fez história também no Blackburn, e principalmente na Premier League como um todo, afinal de contas, ele é o maior artilheiro da história do torneio, eu contei isso no vídeo dele aí, que foi pro ar essa semana, se eu não tô enganado. E o que mais que dá pra falar dele, rapaz? O Alan Shearer foi simplesmente o artilheiro dessa Premier League, ele marcou 34 gols, teve 9 a mais que o segundo colocado, ou seja, muita folga, e ele atuou no Blackburn durante 4 anos da carreira dele, foi de 92 até 96. Ele marcou então 130 gols ao longo de 171 jogos, uma média assim realmente espetacular para um time assim que não é de ponta lá na Inglaterra. O Blackburn foi vice-campeão da Supercopa da Inglaterra de 1994 e foi campeão inglês da temporada de 94-95. Então vamos lá, Supercopa da Inglaterra, torneio que abre a temporada ali. O Blackburn havia feito uma temporada de 93-94, temporada anterior muito boa, acabou sendo vice-campeão inglês, bateu na trave ali para ganhar esse título, mas não conseguiu, porque o campeão foi justamente o Manchester United, que era o time da época, estava jogando muita bola, era aquela classe de 92 lá do Sir Alex Ferguson, uma geração realmente fantástica, que acabou vencendo esse jogo então de Supercopa contra o time do Blackburn por 2 a 0. Tivemos aí um gol do Eric Cantona
e um outro gol que foi marcado pelo Paul Ince, que deu essa vitória aí aos Red Devils e o título da Community Shield, né, a Supercopa para o United. Bora de Premier League agora, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho lá na história do Blackburn, que lá nos anos 1900, lá no início da sua história, era um time bem vitorioso e tal, figurava ali entre alguma das potências do futebol inglês, mas ali entre os anos 70, 80, a equipe acabou caindo muito de produção, tanto que virou aquele típico time de segundona, né, que sobe para a Série A, fica ali uns 2 anos, cai para a Série B, tal, fica ali uns 5, 6, aí volta, aí cai, enfim. Um time ali de terceiro, quarto escalão dentro do alto nível do futebol inglês. Só que essa história começou a mudar quando Jack Walker assumiu o comando da equipe. Ele era um magnata ali da indústria e tal, um empresário e torcedor do Blackburn. Então ele pensou, vou injetar grana no time, vou fazer meu time ser vitorioso, né? E foi justamente isso que ele fez. Ao longo de 5 anos, ele colocou 30 milhões de libras. Aí você deve estar pensando, poxa vida, mas isso não compra nenhum jogador hoje em dia? É, realmente, é verdade. Só que para a época era bastante dinheiro que fez muita diferença nos resultados dentro de campo também. E aí na temporada de 91-92, o time do Blackburn conseguiu acesso para a primeira divisão. Então aí parte dos planos, né, que era chegar na primeira divisão e se manter lá com tranquilidade, já estava nos trilhos, né? O Kenny Dalglish já era o treinador desde essa época aí, então você pensa, foi uma base montada através da continuidade, da sequência que deram para o cara trabalhar. Então, obviamente que o time foi se reforçando, foi comprando bons jogadores e tal, tanto que conseguiu ser vice-campeão na temporada de 93-94, que já foi uma grande façanha, e a gente chega então para a temporada de 94-95, na qual o Blackburn largou muito bem dentro do campeonato inglês. Eles conseguiram ficar 7 rodadas invictos ali nas primeiras, tiveram uma eliminação da Copa da UEFA, só que no fim das contas até que foi bom, porque aí eles conseguiram canalizar toda a energia deles ali para disputar a Premier League. E daí na 11ª rodada eles sofreram uma derrota muito amarga, porque foi justamente contra o Manchester United, né, o grande time ali da época, acabaram perdendo, jogando em casa por 4-2, sofreram ali uns contra-ataques fulminantes do time do United, que estava jogando muita bola, só que essa derrota não implicou aí na solidez da campanha do Blackburn. Tanto que o time se recuperou, porque para você ter noção, da rodada 13, da 13ª, até o final, até a última rodada, ou o Blackburn era líder ou era vice-líder. Então assim, eles não caíram a mais que isso, né? Foi uma consistência absurda aí dentro da campanha do Blackburn. E eles jogavam ali num 4-4-2 clássico, com muita solidez defensiva, né? 4-4-2 clássico inglês ainda, né? Aquelas 2 linhas, tal, os 2 atacantes na frente ali, os fazedores de gols. Tanto que, veja só você, o Alan Shearer e o Sutton, a dupla de ataques, eles fizeram 49 gols dos 80 que o Blackburn marcou aí ao longo da Premier League. Ou seja, isso aí dá mais que 50% dos gols do time era feito justamente pela dupla de atacantes. E, consequentemente, eles tiveram o melhor ataque da competição com esses 80 gols. E muitas das vezes o Sutton era aquele companheiro assim de ataque que servia mais para abrir espaços nas defesas, puxar marcação, tal, atrair a atenção dos defensores, para que sobrasse espaço justamente para a finalização muito precisa do Alan Shearer, tanto de cabeça, tanto com o pé direito, esquerdo, o cara realmente é um matador nato. E na rodada 25, um novo revés diante do Manchester United. Eles perderam de 1-0, dessa vez foi na casa do Manchester, gol do Eric Cantona. E uma coisa aí que envolveu o atacante francês, que beneficiou muito o Blackburn, foi justamente aquela famosa voadora que ele deu no torcedor, que eu falo inclusive na história dele, e que fez com que ele ficasse suspenso durante bastante tempo do futebol, quase 1 ano, se não me falha a memória. Isso foi em janeiro de 95, já caminhando ali para aquele sprint final da temporada, ou seja, o Manchester perdeu seu principal jogador durante todo o restante do campeonato inglês. Então esse foi um desfalque muito importante, muito sentido, e que beneficiou demais o time do Blackburn. Depois dessa derrota aí, que foi mais uma aí que a gente vê que trouxe ensinamentos, trouxe lições, ela propiciou mais uma sequência invicta para o time do Blackburn.
Eles ficaram da rodada 28 até a rodada 37, mais uma vez, sem saber o que era derrota. E aí, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato apenas, o Blackburn era líder com 8 pontos de vantagem, ou seja, já tínhamos ali uma mão beliscando a tacinha. Só que aí, se eu te disser que a maionese quase que desandou, quase que o Blackburn foi aquele famoso cavalo paraguaio, porque nas últimas 5 rodadas eles venceram só 2, então foi naquele momento mais importante, que mais o time precisa vencer, eles quase que escorregaram ali, só que no final a gente sabe, né, deu tudo certo, não é spoiler nenhum. E a situação para a última rodada do campeonato, vou te dizer, era a seguinte, ó. O Blackburn era líder com 89 pontos contra o Manchester United, que tinha 87, estava em segundo. Ou seja, o Blackburn só dependia das suas forças, então, para ser campeão, enquanto o Manchester dependia do tropeço ainda, né? E venceu seu jogo, obviamente, porque estava 2 pontos atrás. Só que essa última parada do Blackburn seria bastante indigesta. Eles iam enfrentar o Liverpool em Anfield, o Liverpool que brigava por vagas ali em competições europeias. Só que tudo começou muito bem para o time do Blackburn, né? Eles abriram o placar, gol do Alan Shearer, e o Manchester United estava jogando a sua partida contra o West Ham. Então ali, jogos simultâneos, né? O West Ham foi lá e abriu o placar, rapaz. Então tava lindo, né? Vitória do Blackburn, United perdendo, tal. Só que veio o empate do time do Liverpool e veio o empate do United também. Até esse momento tava tudo certo, Blackburn campeão, tava somando um ponto, United somando um ponto também, tá tudo em casa, tá tranquilo. Só que um golzinho do United a essa altura poderia mudar tudo, né? E ele não saiu, porque o United pressionou muito, martelou bastante, tentou de tudo quanto foi jeito, mas não furou a defesa do West Ham. E para piorar a situação do Blackburn, eles tomaram a virada do Liverpool. Lá no minuto 90, um golaço, diga-se de passagem, de falta, só que não comprometeu, né? Não fez tanto mal assim. O United, então, que buscava esse título, não conseguiu fazer o gol no West Ham. E para você ter ideia, o time de Londres, né, os Hammers, eles não estavam brigando por bosta nenhuma. Tipo assim, tava só cumprindo tabela ali, foram lá e zicaram o United aí. Blackburn, então, terminou com seus mesmos 89 pontos. United somou só 1, foi para 88, não alcançou. E então o Blackburn acabou sendo campeão da Premier League 94-95. Vamos combinar com todo o mérito do mundo pro Blackburn, afinal não é fácil, né, você chegar nesse nível aí de disputar o título da Premier League, sendo que você não é ali do Big Six, como eles falam, né, dos 6 grandes lá. Só que nesse finalzinho, mano, foi mais sorte que juízo, hein, rapaz? Essa aí não escapou por isso aqui, ó, por muito pouco. Mas título, né? Vamos comemorar aí, né, Blackburn? O Jack Walker foi muito aclamado, o magnata lá da indústria que investiu no clube e tal. O treinador, o Kenny Dalglish, foi assim a consagração dele também. O Alan Shearer conquistou o único título da sua carreira, rapaz. Essa é uma curiosidade interessante também. E o restante do time aí, o Tim Sherwood comparado com o Zidane. Enfim, o goleirão também pegou muito, todo o time aí do Blackburn. Enfim, grande campanha, grande título inglês dos Rovers. E só para confirmar também aquilo que eu falei, de ser um time de segunda divisão, digamos assim, chato colocar esse status, mas é meio que a verdade, porque atualmente o Blackburn tá lá, tá na Championship, buscando aí seu lugar ao sol, ou seja, voltar à primeira divisão do campeonato inglês. A você que me assistiu até aqui, rapaz, só tenho a te agradecer, mano. Muito obrigado, de coração mesmo, agradeço muito. Peço que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, aí geral aí, ficar sabendo do canal, que vai me ajudar muito e vai me incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que eu acredito que seja muito bacana e muito relevante, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!